Olá pessoal, qualquer aluno de escola cristã, ao estudar religião, ele teve contato com a infame história de traição de um dos apóstolos de Jesus, Judas. Ele teria entregue Cristo para morrer no jardim de Getsemane em troca de 30 moedas de prata. Depois, arrependido, se suicidou. Poucos religiosos historiadores negam essa versão original. Mas tem uma questão. Por que Judas teria traído Jesus? Cobiça? Teria ele se decepcionado? Ou teria entregue Cristo por acreditar simplesmente que ele não iria se deixar morrer na cruz e sairia dali, iniciando uma revolução? Esses são os pontos que vêm atormentando alguns estudiosos há muito tempo. E a controvérsia aumentou ainda mais quando se achou em 1970 no Egito um texto que seria o Evangelho segundo Judas. Nesse vídeo, vamos trazer a controvérsia que ainda hoje existe em torno do nome de Judas. Vamos apresentar as teorias redencionistas que até hoje não são aceitas pela igreja. Isso tudo de uma forma bem resumida para que não fique o vídeo enfadonho. Quem quiser se aprofundar mais, é só procurar por livros como Eu, Judas, de Taylor Caldwell, ou mesmo O Evangelho de Judas, de José Lázaro Boberg. Vamos lá. Queriot, Judeia. Aqui nasceu Judas. Ao contrário dos demais apóstolos, ele não nasceu na Galileia, mas na Judeia. Vindo de uma família de posses, foi um dos primeiros escolhidos por Jesus. Era o apóstolo mais instruído, ficando como responsável administrativo e financeiro do grupo. Muitos historiadores defendem que ele fazia parte de uma associação terrorista. Tratava-se dos sicários. Daí viria o nome Iscariotes. Outros dizem que Iscariotes, na verdade, era o sobrenome de sua família. Pela versão aceita pela maioria dos cristãos, Judas seria um ser mesquinho e avaro. Teria ele vendido Jesus a sacerdotes em troca de 30 moedas de prata. Há um estudo interessante que, considerando a proporção desse valor com o do soldo de um soldado romano à época, e depois trazendo essa proporção para o salário de um soldado americano hoje, estima o valor atualizado. Essa estimativa seria de cerca de $3.000. Este seria o preço de Jesus. Há outros estudiosos que defendem que essas 30 moedas de prata seriam o equivalente ao preço de um escravo. Segundo o Evangelho de Mateus, Judas foi o traidor que vendeu Jesus aos sacerdotes e anciãos do povo por 30 moedas de prata. O episódio se deu depois da última ceia, quando Jesus foi orar com os apóstolos no jardim de Getsemane, onde Judas o identificou aos inimigos ao beijá-lo e chamá-lo de mestre. Mestre. A questão que se levanta é que, tendo Judas posses, faria sentido trair Jesus por 30 moedas? Muitos entendem que não. Defendem que a tese da traição em troca de dinheiro teve por escopo atingir a imagem dos judeus, vistos como os responsáveis pela morte do Salvador. Para alguns estudiosos, Judas era um revolucionário. Estava convencido de que Jesus, com todo o seu poder, poderia libertar os judeus da dominação romana. Com o tempo, vendo que Cristo não se interessava em transformar-se em rei, ficou decepcionado. Como última cartada para a revolução, entregou Cristo ao Sinédrio, esperando que esse mostrasse os seus poderes e unisse o povo judeu numa revolta contra Roma. O seu plano, como todos nós sabemos, deu errado. A outra versão, que defende que Judas era o apóstolo predileto de Jesus e teria agido a seu mando. Cristo teria determinado que Judas o entregasse, a fim de que fosse preso e executado, consumando a profecia. Essa interpretação ganhou força em virtude da descoberta no Egito de um antigo manuscrito do século IV, que só em 1970 foi descoberto, o Evangelho de Judas. Trata-se de um documento escrito no idioma copta pela seita herege cainitas que venerava Judas. Nele está escrito que Jesus teria dito a Judas que ele seria amaldiçoado. Após a morte de Cristo, Judas não teria se suicidado, mas se retirado para meditar no deserto. Para o professor da Universidade de Missouri, Charles Hedrick, nesse evangelho, Judas aparece como mocinho e não como bandido.
Esse texto não é aceito pela Igreja Católica, que defende que apenas os evangelhos de Mateus, João, Marcos e Lucas devem ser lidos pelos católicos. Aqueles que não aceitam a versão oficial de Judas como mercenário traidor dizem que essa imagem foi criada em face do antissemitismo. Nos textos bíblicos, Pôncio Pilatos teria um papel bem menor na execução de Jesus do que Judas. Apesar desses novos documentos, a Igreja Católica ainda resiste a investigar mais fundo a história de Judas. Para ela, tudo não passa de um produto de fantasia religiosa. Parece que Judas ainda permanecerá como o grande vilão da história por muito e muito tempo. É isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma informação adicional a tudo o que foi dito, coloque aí nos comentários. Valeu!